Seja bem-vindo, né? Eu me chamo Daniel Obrigado, cara. Lima, prazer conversar contigo. E esse bate-papo ele tem como objetivo conversar com várias pessoas, né, coletando esses depoimentos sobre quem é o William e como que ele pôde, no período, né, que vocês trabalharam juntos ou que tu conheces ele ajudar nesse processo de desenvolvimento humano e principalmente na formação como líder na área em que tu atua. Então, para começar, já de antemão, conta pra gente, Alcidino, da onde que tu conhece o William? Como que ele passou a fazer parte da tua vida? Como que vocês trocaram essa experiência ao longo da tua trajetória? Legal, legal, Daniel. Vamos lá. Bom, eu lembro bem até quando o William foi retornar à Meta, que na verdade foi o segundo momento dele na empresa que nós atuamos juntos. Foi bem emblemático, porque haviam passado diversos gestores que eram de casa, vamos dizer assim, que tinham o DNA da empresa, mas que eles tinham um DNA que sem julgamento de valor, não tem nem bom nem mal, não é isso, mas eles tinham uma cabeça muito voltada aos sentimentos que eram sentimentos de 15, de 20 anos atrás. E apesar do William ter entrado, de novo, num segundo momento e ter compartilhado com essas pessoas, ter atuado com essas pessoas, etc., ele veio com uma visão radicalmente diferente. Ele veio com uma visão assim de, ok, vamos entender o problema, vamos estabilizar o paciente, vamos dizer assim. Sim. E essa estabilização não foi só olhando para os projetos, para o dia a dia, para os clientes, etc. Ela foi com uma visão quase que social, uma visão quase que humana da coisa toda, dizendo, olha, o problema não está só no nosso dia a dia, só nos projetos, etc., que isso é o padrão, vamos dizer assim. Não era só a situação de gerenciar a estrutura da equipe, mas olhar a situação da própria equipe em si. Sim. Quais eram as dificuldades, quais eram as necessidades, etc. E eu lembro claramente da entrada do William, porque muitas pessoas que já estavam há mais tempo na empresa falaram, o cara está retornando, era um cara muito bacana, era um cara 10 e tal, passou por empresas multinacionais, etc, etc. E tá aqui o currículo do cara. E eu lembro de entrar no LinkedIn, ficar dando uma olhada e tal. Falei, pô, o currículo dele realmente pesa. Mas mal sabia eu que, cara, o menor dos impactos seria o currículo técnico. Assim. Apesar de ter dado uma diferença Sim. monstruosa no dia a dia, Sim, sim. eu acho que esse lado muito mais do social, muito mais de olhar para o time, muito mais de engajamento, muito mais, talvez até humanista da coisa como um todo, foi que deu a grande diferença. Assim. E foi uma guinada da água para o vinho. Assim. Nós não tínhamos só uma dificuldade no dia a dia. Nós tínhamos uma dificuldade de conseguir usar as pessoas certas no lugar certo, conseguir dar o rumo na carreira das pessoas. E ele trouxe uma visão que, cara, isso simplesmente deslanchou, tá? Isso foi quase que ao natural. Uhum. O engajamento dos gestores aconteceu ao natural, de hoje, literalmente, as famílias se conhecerem, conhecer o dia a dia de cada um. Não é só aquele bom dia, tudo bem, por uma questão de cumprimento. Entendeu? Se sabe da situação, se sabe se realmente está bem, se sabe aonde você pode ajudar, você conhece a família de cada um, entre as pessoas, etc. E um ponto até interessante, porque uma coisa é você fazer isso com um time de 10 líderes, 8 líderes, 12 líderes. Outra coisa é você fazer, hoje em dia nós temos mais ou menos 40, quase 50 líderes dentro do mesmo time, e o nível de contato ele permanece muito parecido, independente desse volume ter aumentado muito, e foi um efeito colateral extremamente positivo. E eu até falo como efeito colateral, porque eu sei que isso é o objetivo muitas vezes, mas eu tenho certeza que melhorado o dia a dia dos projetos, ter melhorado a rentabilidade, ter melhorado o próprio volume de entregas foi uma coisa que aconteceu quase que ao natural. Tá? Entendi. Não, é quase aquilo que a gente estava falando agora, antes de começar oficialmente a entrevista, né? É quase que a gente falar de família, né? Chegou uma pessoa e uniu, né? Fez aquele elo de ligação e fez com que todo mundo não se aproximasse porque trabalha na mesma empresa, talvez, mas pudesse entender que todos estão ali pelo mesmo propósito, mesmo objetivo
e fizeram literalmente o uso, né, daquele clichê que a gente fala, né, que é vestir a camisa, mas não só vestir a camisa, como, né, engajar, como tu usou a palavra correta. E assim, Alcidino, vocês trabalharam juntos, né? Qual o Sim, papel na sim. empresa do William na época? Ele era teu líder, teu gestor? O que que era ele e você, digamos? O que que vocês dois eram dentro da empresa? Sim, sim, eu fiz parte do time como um todo. Aham. Ele, hierarquicamente, nós respondíamos para ele, e ele respondia para a diretoria, presidência, etc. Existe, até como curiosidade, existe uma horizontalidade grande na empresa, apesar de toda a hierarquia, etc. Mas todo mundo é muito acessível. Mas eu digo sem medo de errar que essa, apesar, óbvio, de existir essa hierarquia e essa enfim, esse dia a dia do trabalho, do organograma e etc., isso praticamente ele se desintegrava no dia a dia, nas atuações, etc. Nós víamos, de novo, isso parece meio desconexo, assim, mas apesar da hierarquia dele, ele está num patamar acima, mas a conversa era quase que ombro a ombro. Entendeu? Não existia muito essa distinção. Claro, pela resposta, era ele que respondia diretamente pelo número e etc. Mas era muito mais uma junção do resultado como um todo. E os números eram muito mais o resultado de tudo isso do que o objetivo, do que qualquer outra coisa. Assim. Eu acho que essa foi a grande virada do modelo de gestão anterior para esse. O foco era, óbvio, o número, as entregas, os clientes, os projetos, etc. E com a visão que o William trouxe de formação do time, de integração, de composição, de cuidado, muitas vezes, enfim, carinho, cara, uma série de pontos que dá para citar em específico. O número veio, ele veio muito maior do que qualquer um previa, e isso é Sim. nominal, isso é público, inclusive. Cara, e ele foi só o resultado, literalmente. Nunca tenho certeza absoluta. Lógico, todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava buscando, mas ele estava todo mundo muito mais focado no seu trabalho, no dia a dia, nos seus times, etc. E emanar essa cultura para o restante do time do que o número de fato. O número definitivamente foi só a consequência. Com certeza, eu acho que falaste um termo muito bacana e um conceito que é hoje muito aplicado, não em todas as empresas, não em todas as organizações, mas elas deveriam se espelhar muito nisso, que é uma empresa horizontal, né? Muito se falava no passado, se pensava no passado daquelas empresas tradicionais, verticais, que tem o líder, e tem o gestor, e tem o coordenador, e tem supervisor, e tem Pilares de negócio, né? isso obviamente funcionou, não há de se negar que isso foi o que trouxe até então. Mas eu acho que quando alguém, né, pensou, ou quando as empresas começaram a entender a importância de estar no mesmo nível, claro que tu tem que se reportar a alguém, é natural, tu tem que ter um Sim, líder para sim. isso. Mas quando as empresas começaram a se voltar para um modelo de organização onde horizontal, todos estão no mesmo nível, talvez não na questão hierárquica, mas no nível de conversar, de ter acessibilidade, né, de trabalhar a sinergia, a energia ficou muito mais simples, né, de acontecer. E eu acho que é isso que tu quer, né, trazer um pouco dessa experiência e é isso justamente que a gente entende que pode acontecer. Puxando esse gancho, Alcidino, certamente essa horizontalidade, essa acessibilidade que o William trouxe a ti, porque ele se reportava à diretoria, marcou, eu tenho certeza disso. Para ti, o que representa a pessoa do William por essas experiências e por tudo isso que a gente está conversando? Eu acho que assim, eu vou falar de dois vieses diferentes, apesar de não conseguir desassociar uma coisa da outra. Eu acho que vou falar primeiro do lado profissional. Eu acho que o William trouxe uma visão radicalmente diferente, talvez pelas experiências que ele teve, talvez pelos conhecimentos que ele trouxe de, enfim, de empresas muito maiores, de vivência muito maior, de estudo em áreas diversas que não só a técnica, vamos dizer assim. Então, estudo fora, estudo de contato com multinacionais, etc. Eu acho que ele pôde ter a oportunidade de trazer essa visão muito mais humanista. Mas, especificamente da pessoa do William, cara, eu vejo hoje, analisando assim, já não tendo mais a gestão dele, etc.,
que, cara, ele foi como é que eu posso dizer? Ele foi de uma bondade muito grande de trazer isso, mas não trazer isso como uma forma de eu sei e vocês não, entendeu? Ele trouxe isso muito mais como uma forma de mostrar que esse modelo ele estaria muito mais adequado ao nosso dia a dia. Era o que nós precisamos, etc., até hoje. E ele veio muito mais com essa bondade, como eu usei o tema, de não fazer uma coisa de cima para baixo. Ele construiu uma coisa juntos, literalmente. Acho que, apesar da palavra juntos estar sendo utilizado muito nos últimos tempos, desde a Olimpíada adotou também, etc. Mas nós vimos isso crescer, isso nascer juntos. Emanou do William, mas não foi uma coisa de cima para baixo. Foi uma coisa que começou a partir dele, mas que irradiou para todo o restante do time. Isso eu tenho certeza absoluta. Com certeza, eu acho que a palavra do momento, né? Acho que né? Estamos juntos, né? Acho que isso marca Exato. muito. E talvez essa característica do William já vem, né, de longa data, né? Antes mesmo, né, de tudo isso que acontece, porque justamente aquilo que a gente falava, um elo de ligação que junta, né, vamos dizer assim, né, fazendo analogia, esses elos tão separados de uma empresa tradicional, né, para uma empresa num modelo novo. E isso faz com que o líder ou o gestor de pessoas ele se destaque, né? Obviamente ele marca vocês, como eu até mesmo citei. Você poderia elencar algum diferencial dessa questão de ser um líder, de ser um gestor de pessoas tão qualificado? O que tu poderia elencar como um diferencial? Poxa, ó, o William ele tem esse diferencial e que eu pude perceber convivendo com ele. Olha, eu acho que o principal diferencial, tem vários, mas acho que o principal diferencial, como líder, é conseguir extrair o melhor de cada um. Assim, independente, isso parece até chavão, tá? Mas de fato essa é verdade. E eu acho, sinceramente, que eu sou uma prova viva disso. Mudei em diversas posições na empresa, estou há mais de 7 anos atuando na empresa, e tive diversos momentos, diversos cargos, etc. Mas o William foi uma das primeiras pessoas que, independente, de novo, de hierarquia, de posição, de título, cargo e etc., etc., gestor, coordenador, enfim, ele sentou em um determinado momento e perguntou: o que você quer fazer? Independente de salário, independente de cargo, independente o que você está afim de fazer? Como é que a gente consegue transitar de um modelo para o outro? Ah, agora eu sou gerente e eu quero ir para, sei lá, da área administrativa e eu quero ir para a área técnica. Como é que a gente transaciona uma coisa pela outra? Muitos dos outros, e eu não estou dizendo que era um modelo bom ou ruim, não cabe esse juízo de valor, essa comparação, mas muitos simplesmente impuseram, olha, vamos fazer isso. E ok, temos que entregar. O William foi um dos primeiros que sentou, dialogou, entendeu, deu a opinião dele também. E assim, eu acho que isso foi um grande diferencial. Como é que eu posso traduzir? Ele se deixou ser ouvido, né? Vamos dizer assim, ou melhor, vamos mudar a frase. Ele se permitiu escutar aquilo que tu precisava, claro, dando as suas ponderações. Ele era o líder, né? Por isso, né? Claro, Mas claro. permitiu que tu pudesse alcançar os teus objetivos como pessoa. É isso que tu Com poderia dizer. certeza, com certeza, com certeza. Perfeito, legal. E vamos lá. Nessa tua trajetória, eu tenho certeza, tu citou até mesmo isso, que ele modificou a tua forma de pensar, o teu jeito de agir, o teu desenvolvimento, seja ele pessoal ou até mesmo profissional, mesmo que tu não consiga fazer essa distinção. Como que ele ajudou isso dentro de ti? Como que o Alcidino pode olhar para dentro de si hoje e dizer, poxa, eu estou melhor e ele me ajudou a ser uma pessoa melhor na família, em casa, enfim, ou até mesmo profissionalmente, né? Como que ele te ajudou nesse processo? Eu acho que, fazendo o gancho com o que eu acabei de comentar, né? Assim, eu acho que nesse momento, vamos dizer assim, de transição entre uma área, outra, um cargo e outro, etc., eu já estava muito confortável, na verdade, com o trabalho que estava executando. Mas eu acho que um dos pontos que foi bastante emblemático independente de estar confortável e etc., é sempre buscar o a mais, é sempre buscar o diferencial.
E assim, independente da entrega, e também isso vai até parecer chavão, mas de fato é uma realidade, tá? É uma realidade que emanou para todos. Independente da entrega estar boa, o bom não era o suficiente. O bom está entregando o número, o bom está atendendo o cliente, o bom tá ok. Mas ter esse, entre aspas, desconforto com o bom. Entendeu? Cara, tentar buscar aquele a mais, aquele diferencial. Vamos andar uma milha a mais, vamos fazer uma a mais, vamos entregar literalmente uma experiência diferente, uma percepção diferente, um conhecimento diferente. Eu acho que essa garra, determinação e etc., foi algo que impactou muito, assim, muito, muito, muito. Não que antes não tinha, mas antes havia uma cobrança por aquela determinada entrega, ou aquele determinado conhecimento, ou aquela determinada. E no caso dele foi ao contrário. Ele estimulou nascer isso em vez de cobrar por isso. Eu acho que isso foi uma grande diferença. E eu procuro, de fato, fazer até hoje algumas. Enfim, tento ter um diferencial justamente para seguir nesse ciclo. Entendeu? Foi muito mais leve, isso eu tenho certeza absoluta, isso é um depoimento real. Assim. Ficou muito mais tranquilo atingir esse patamar um pouco acima, ou atingir, do que ser cobrado por isso. Existia uma pressão, vamos dizer assim, para chegar nesse determinado nível. A partir do momento que essa pressão, não vou dizer que ela parou de existir, não é isso, mas que em vez de ser pressionado, foi convidado a atingir esse determinado nível, cara, foi muito mais rápido, foi muito mais fácil chegar num patamar assim. E, cara, e hoje em dia a gente percebe que tem muitos degraus acima além desse. Com certeza. Não, e acho que é uma questão justamente, acho que é como a gente falava, né? Acaba sendo um pouco redundante, mas é necessário, né? Pelas perguntas, até mesmo a conversa, porque a permissão, né? Eu acho que muito se teve no passado, e não só na pessoa do William, mas esse novo momento que a gente tem que, né, entender, até mesmo pela questão da pandemia, a gente tinha, né, aquela cultura, vamos dizer assim, né, de não ter acesso a determinadas áreas, não ter acesso a determinadas posições, não conseguir dialogar, não ter um ponto, né, de equilíbrio nesse diálogo, porque tudo é possível, né, desde que tenha, né, obviamente, o trabalho, tem o resultado, tem, obviamente, a pressão, o dia a dia, isso é natural de qualquer empresa, mas isso automaticamente era talvez muito mais difícil, ou as pessoas tinham um pouco de receio, até por uma questão, né, de não perder o emprego, não perder a posição, não perder, enfim, né, a gente sabe muito bem como é, né, dentro de uma organização. Mas é bacana demais ouvir um relato desses, porque justamente esse é o papel que um líder deve desempenhar. E tu nota dentro de ti essa transformação, Alcidino, essa transformação para ti, depois de ter convivido com ele, tu aplica isso no teu dia a dia, na tua rotina? Aonde que tu usa isso no teu trabalho hoje? Depois dessa convivência, não sei quanto tempo vocês trabalharam juntos. Se não me engano, se não me falha a memória, foram mais ou menos 4 anos. 4 anos. E Foram desses mais ou menos 4 4 anos anos. dessa convivência, essa transformação, ela houve? Ela existe dentro de ti mesmo? Aonde que tu nota isso no teu dia a dia? E isso é uma coisa que eu tinha uma limitação bem grande com relação a isso. E hoje eu percebo que quase que ao natural eu estou vencendo essa dificuldade. Eu tinha muito emblemático dentro de mim as posições, as pessoas, as capacitações, etc. E até espelhando no que o William trouxe, na própria experiência que eu tive, etc., que eu acabei de relatar para ti, eu consigo quebrar um pouco disso, tirar esses papéis do meu próprio time hoje. Então, assim, o fulano, ele está naquele cargo. E ele pode trazer outras ideias, ele pode melhorar, e eu tenho a obrigação de fazer esse estímulo dele para que ele suba, para que eu consiga visualizar ele com uma outra posição, com outro momento, e isso, de novo, me propiciou muita coisa positiva. Eu conversei várias vezes com o William a respeito disso, e ele falou que, no meu caso específico, tinha uma missão. Assim. Eu sempre tive uma dificuldade de conseguir delegar algumas coisas, principalmente com relação à parte do dia a dia, a parte técnica e etc.
Não por não confiar, muito pelo contrário, assim, mas eu acho que era muito mais uma miopia de que outras pessoas poderiam ajudar, poderiam fazer também. E ele quebrou isso eu tenho certeza absoluta. É muito mais fácil conseguir esse engajamento, ver que aquela pessoa de fato pode, por exemplo, vamos dizer, na questão hierárquica, ela pode assumir o meu lugar, o meu papel, e eu posso fazer outras coisas em outros momentos. Isso foi muito emblemático para mim. E até comentando de novo sobre isso, eu tento hoje trazer as pessoas para essa visão do meu próprio time, tentando mostrar que eles não precisam só largar o dia a dia, eles não precisam só subir o cargo, não é só questão do organograma, não é só questão do salário. Elas podem galgar algo, uma posição diferente, pode nascer uma posição que nem existe hoje, que elas vão poder protagonizar amanhã ou depois. E isso é uma coisa que aconteceu comigo, de fato. Assim. Posso dizer, sem medo de errar, que eu recebi um convite há poucos dias atrás para uma posição na empresa que simplesmente não existia e que eu nunca imaginei que ocuparia, ou que seria convidado, etc. E uma das coisas foi justamente isso, assim, que hoje eu consigo indicar diversas pessoas do meu time para ocupar a minha posição sem problema nenhum, sem dor, sem trauma, tendo a certeza que eles vão conseguir entregar, porque eles já fizeram, eles têm capacidade, etc. E fico até feliz de poder galgar alguma coisa a mais, entregar um cargo a mais, poder ajudar em outros momentos. Que legal, é sensacional. Acho que esse espírito, né, de como é que eu posso dizer? Não ter vaidades, né? Eu acho que essa é a grande verdade, né? Porque isso é difícil, né? Vamos lá, né? Muitas pessoas elas têm o cargo como sendo uma recompensa, né? Vamos dizer assim, Um objetivo, né? ou um objetivo de vida, né? Eu preciso ser tal e tal posição, ocupar aquele lugar, quando na verdade o time ele trabalha junto, unido, como a gente vem falando, e é tudo sucessório, né? A vida ela é assim, né? Então, né? Sim, É sim. bacana demais ouvir um relato desses. E o gancho disso eu te pergunto, nessa trajetória, 4 anos mais ou menos que vocês atuaram juntos, certamente houve algum momento em especial, alguma coisa que aconteceu, algum aprendizado de alguma situação, né, de trabalho, ou até mesmo, por que não, alguma mensagem, alguma coisa que ele trouxe para ti no teu convívio, ou até mesmo para a equipe ali, que tu pudesse compartilhar, algo que tu pudesse, que tu lembra assim, poxa, ó, aconteceu uma situação muito difícil, ou uma situação muito boa para a equipe, e que o William ele foi fundamental. Qual foi essa situação? Bom, eu vou trazer dois exemplos, tá, Daniel? De uma bem difícil e de uma que, para mim, foi muito emblemática. Tá? Uma bem difícil, inclusive, foi no momento, nos primeiros meses que o William assumiu, nós tivemos uma dificuldade muito grande num projeto, num cliente. E eu estava à frente desse time que estava entregando o projeto, etc. E o William, enfim, como todo mundo, estava super preocupado do que tinha que ser feito, da entrega, etc., da própria percepção do cliente. E ele falou: ó, estamos com a dificuldade, estamos com o problema, cara, está instaurado, nós precisamos dar uma resposta para o cliente. E essa resposta não tem que ser por e-mail, essa resposta não tem que ser por telefone, essa resposta não tem que ser um prazo, essa resposta tem que ser uma ação. E essa ação, ela disparou uma série de outras dentro do cliente, etc. E era um cenário que estava praticamente irreversível. Estava assim, uma situação muito crítica, estava uma situação bem extrema. O cliente estava extremamente descontente. E por que eu estou dando esse exemplo específico? Assim? Porque a partir desse momento que ele falou, nós precisamos tomar uma atitude, essa atitude ela precisa acontecer olho no olho, ela precisa ser em loco. Nós precisamos mostrar que de fato está acontecendo todo um movimento para poder fazer isso acontecer. Existia uma série de dificuldades lá do cliente, etc. Mas ele falou, independente de tudo isso, vamos tirar as desculpas, vamos tirar os porque sim, porque não, vamos tirar o contrato e vamos entregar. Vamos para cima e vamos mostrar que a coisa está acontecendo. E houve deslocamentos, o pessoal foi engajado, todo mundo literalmente trabalhou junto, deslocamos para um outro lugar fora do escritório, etc. E falou, cara, nós vamos fazer. Independente do esforço, independente do tempo, independente do custo, nós vamos entregar. Isso
Isso é quase que uma questão de valor, assim, de brio do time. Nós nos propusemos a fazer, nós vamos fazer. E, de novo, não era só o esforço do time que era necessário. Existia uma série de dificuldades, de problemas para o lado do cliente. Mas do momento que a gente tomou essa atitude, quando nós literalmente acampamos dentro do cliente, passamos 3 dias colados com o cliente, entendendo as dificuldades, ouvindo os problemas que ele estava ouvindo, falando com quem estava pagando pelo negócio, e todo mundo viu aquele movimento, houve quase que um desarmamento, assim, todo mundo baixou as armas e, pessoal, eles realmente estão a fim de entregar, eles vão fazer, dependendo do que precisa ser ajustado, mudado, do prazo e etc. Vamos terminar. E, cara, isso foi muito emblemático e foi uma coisa que estava praticamente perdida. Assim. A gente, de fato, entregou. O cliente lá no final assinou toda a documentação, atestados, etc. Tem até e-mail depois elogiando para a diretoria e tal, todo o empenho que a gente conseguiu. E foi uma ação que foi disparada por uma atitude do William. Todo mundo sabia o seu papel, o que deveria fazer e etc. E todo mundo tinha que emanar aquela energia, emanar aquela ação, aquela motivação de fazer, de entregar e etc. Foi extremamente emblemático. Sensacional. Isso é E essa foi uma negativa, né? Essa foi de um problema que a gente estava resolvendo. Assim. Uma que, de novo, para mim foi muito emblemática, foi muito positiva. O William, na época, ele foi convidado para uma ação, para um evento e etc., que ia acontecer, como aconteceram vários e tudo mais. Mas quando ele recebeu aquilo, e aquilo era quase que um presente, vamos dizer assim, de um dos fornecedores, uma das empresas que nos ajuda muito. Assim. Era um evento, era um momento para discutir novas tecnologias, inovações, etc. Esse evento aconteceu na Europa e tudo mais. E assim que ele recebeu aquilo, ele automaticamente pensou no time. Assim. Quem do time vai poder extrair mais, quem do time vai poder contribuir mais e tudo mais. Eu acho que em outros momentos, talvez outros líderes, encarariam aquilo como um prêmio, como um benefício, como algo a ser desfrutado. E uma das primeiras coisas que o William fez quando recebeu esse convite, quando recebeu todo esse momento, vamos dizer assim, foi olhar para o time e dizer, cara, quem vai entregar o melhor? Quem vai fazer diferente? Quem vai levar isso? Quem vai usufruir? Quem vai trazer mais? E, assim, de novo, a grata surpresa que ele acabou me convidando, acabou repassando, uma coisa que era integral para ele e foi muito emblemática, assim, foi uma coisa que marcou bastante. Assim. Para mim, particularmente, foi bem disruptivo. Totalmente, eu diria até, né? Porque naturalmente todo mundo, ao saber disso, talvez até nem precisasse saber, né? Mas ao saber disso, é natural, né? O líder vai. O líder foi convidado. Sim. E ele representa o time e seria, talvez, eu diria até, justo, né? Justo. Não só justo, mas natural. Seria, ninguém questionaria isso. Essa que é a verdade. Exatamente. Porque ele é o líder, né? Então, mas aí entra a questão de ser um líder imbatível, né? De se colocar no lugar do outro, fazer isso acontecer e aí sair daquela cadeira, vamos dizer assim, cativa e dar o seu lugar para que o outro possa usufruir Sim. de algo que não é só ele que construiu. Acho que foi toda a equipe e certamente é um mérito para todo mundo. Que bacana esse teu relato. Com certeza. E tenho certeza absoluta que isso aconteceu diversas outras vezes Sim. com outras pessoas em outros momentos também. Assim. Isso foi, de novo, estou dando esse relato que aconteceu comigo, foi emblemático, etc., mas eu tenho certeza absoluta que aconteceram em diversos outros momentos com outras pessoas. Com certeza. Então, tu achas, né, pegando o gancho do teu depoimento de agora, e que eu tenho certeza absoluta que te marcou, para ti, ele é a pessoa certa para desenvolver lideranças? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Certo. E eu acho que, assim, o que eu tinha comentado no início, assim, o resultado foi atingido, eu acho que isso deveria estar bem, bem claro, muito acima do esperado, não foi só acima, não foi só o dobro, foi muito além do que a própria empresa imaginava ou alçava, e aconteceu ao natural, com muito esforço, com muito trabalho, todo mundo engajado, todo mundo fazendo diversos movimentos, ações, etc.,
mas sem olhar, ou sem aquela paranoia de ficar olhando o número, o bit, o byte todo dia e etc. Isso Sim. foi muito emblemático. Que foi, eu acho que foi a grande disrupção dos outros modelos que tiveram anteriormente dentro da empresa. Entendi. Não, e certamente eu acho que o resultado, ele vem, claro, esforço, suor, cansaço, noites em claro, se preciso for, eu acho, mas há a diferença de tu ver alguém que está contigo, né, e que puxa, né, tua mão e que faz o todos juntos valer a pena. Essa que é a grande verdade. É. Isso é o E conceito. isso acabou se refletindo, desculpa ter cortado, Claro, capaz. acabou se refletindo numa coisa muito, eu não vou dizer boba, talvez, mas eu acho que faz sentido para a nossa realidade. Assim. Depois, olhando o histórico, talvez até com um pouco de saudosismo também, mas todo ano existe uma série de premiações dentro da empresa, acho que como a grande maioria das empresas, o que melhor performou, o que melhor vendeu, o que melhor entregou e assim por diante. E 98% das vezes é alguém que entrega esse prêmio e alguém que recebe esse prêmio, independente de qual cargo, de qual departamento, etc. E uma coisa que eu percebi há poucos dias atrás, até inclusive, eu nunca vi, e procurei, tive a curiosidade de voltar ali e procurar vídeos, relatos, etc. Eu nunca vi uma foto que o William estava sozinho. Nunca, 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 nunca. Às vezes não com o time todo, completo, às vezes não só representando, etc. Mas eu não consegui achar, voltei no histórico de anos e anos atrás, e não consegui achar um único momento que estava só ele e o presidente, estava só ele e o diretor, e etc. Não achei, não achei. E, de novo, isso pode soar bobo, talvez até piegas, mas sabe quando dá aquele salto, cara, isso aqui é um detalhe que é muito emblemático, diferente de vários outros. Não tenha dúvida que isso não é bobo e muito pelo contrário. Eu acho que isso é o que faz o líder ser um líder. Ter os seus liderados reconhecendo há tanto tempo, talvez aí já nem atuando mais diretamente, mas isso transforma, né? Isso é uma transformação, né? Quando a gente questiona e quando eu te faço a pergunta, justamente para perguntar o que que te marcou, e aí tu começa a construir isso e essa faz esse storyline dentro da tua mente para lembrar de cada momento, certamente isso venha ao encontro daquilo que a gente se propõe a fazer com esse trabalho. Porque para ser um líder imbatível, nós temos que se desprender de muitas coisas. E isso é muito emblemático. Quando tu olha então para trás, faz esse histórico, busca nos arquivos, né, e não encontra, é sinal de que é no detalhe, é naquele Sim. ponto-chave que faz as coisas acontecer. Sensacional o teu relato. Olha, eu pessoalmente, né, entrevistando, a gente acaba, né, tendo essa primeira impressão e ao vivo aqui, digamos assim, é muito bacana ouvir isso de ti. Não tenha dúvida que isso marca e certamente não é nada bobo. Tira esse conceito da tua mente porque certamente é esse o papel que um líder deve ter. Alcidino, eu quero te agradecer imensamente a conversa, o bate-papo. Imagina, Daniel. E certamente isso venha a contribuir muito para o projeto. Certamente toda a equipe do William vai agradecer e vai marcar eles, com certeza, eu tenho certeza, ao ver esse teu relato. E para fechar, eu tenho um bate-bola, jogo rápido, que a gente brinca e chama Vamos lá, vamos lá, quatro vamos lá. perguntas, que eu vou te fazer uma pergunta e tu me devolve com uma palavra, tá? Vamos lá. Beleza. Para ti, que palavra que tu conseguia sintetizar o que representa o William para tua pessoa? Que palavra que representa o William. Eu acho que. Deixa eu pensar, esse bate-bola vai ter que ser um pouquinho mais demorado. Eu acho que um diferencial. Eu acho que um líder diferente, uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Pensa diferente, age diferente. Ele é diferente, de fato, de direito. Sensacional. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir o que ele pode fazer formando líderes, formando lideranças? Mudança. Mudança. Evolução, perdão. Evolução. Mudar pode ser mudar para melhor ou para pior. Evolução, certeza absoluta. Sensacional. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir para ti, como pessoa,
a mudança que houve em você mesmo, tu consiga sintetizar? Gratidão. Gratidão, certeza absoluta. Acho que, assim, gratidão pelo que ele conseguiu extrair de melhor em cada momento, tá atuando com ele, atuando nos clientes, atuando nos projetos. Sensacional. E para fechar, ele é um líder nato, né? Um imbatível, como a gente costuma falar aqui. Você recomendaria ele como mentor de liderança para outras pessoas, empresas, lugares? E por quê? Eu não só recomendaria, como eu estou super ansioso para fazer o curso também, tá? Só para poder continuar evoluindo, continuar na mesma vibe, na mesma mentalidade, etc. Acho que, assim, não deixar isso se esvair com o tempo. Tá? Mas com certeza absoluta recomendaria. Sensacional. Alcidina, quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade, a gente sabe, né, o corre-corre do dia a dia, estamos em casa, home office no teu caso, Sim, mas sim. é de um carinho enorme, de uma atenção, né, atender esse chamado, esse bate-papo, tirar esses 30, 40 minutos que a gente já está conversando aqui, e para mim, né, como pessoa, como eu já citei, é incrível conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, né, juntando esse quebra-cabeça, né, dessa transformação, fui uma pessoa que também tive o prazer e honra de conviver, bem menos que vocês, há cerca de 3 meses, mas agora com o projeto convivendo um pouco mais, então eu tenho certeza que vai agregar não somente a todo mundo que acompanhar esse trabalho, mas certamente para mim como pessoa. Então também quero te agradecer por derramar esse conhecimento e abrir um pouco, né, dessa intimidade do dia a dia do trabalho de vocês, contando essas experiências para a gente. Muito obrigado mesmo de coração. Que bom, eu que agradeço, né? Foi super legal. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, fica à vontade, estou à disposição. E, cara, tenho certeza absoluta que o projeto novo vai dar certo. Assim, porque não é só um conceito, não é só uma ideia, não é só uma proposição, não é. Assim, nós somos a prova viva de que funciona, de que dá certo. E que, cara, eu fico muito, 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 muito feliz, pessoalmente e profissionalmente, de saber que mais pessoas vão ter esse contato, mais pessoas vão ter a oportunidade de ter essa experiência também. Cara. Fico mesmo. Até comentei que estou ansioso também para ver, até para saber que essa experiência, essa vibe, essa mentalidade vai continuar emanando para outras pessoas e vai poder impactar em outros lugares também, cara. Acho que vai ser disruptivo. Acho que, assim, apesar de ser uma buzzword, apesar de ser uma palavra do momento, tenho certeza absoluta que vai impactar a vida de muita gente. Não tenho dúvidas disso. Muito obrigado, bom descanso Obrigado, né? e até a próxima. Valeu mesmo. Até logo. Até, Até mais. valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.